entendê-la primeiro. O que é capacidade? O que é capacidade? Se vamos pedir a Deus capacidade, o que é capacidade? A palavra capacidade, ela é uma palavra que vem do latim. Não vou falar aqui porque não compete, e eu não sei falar latim. Mas a raiz da palavra, no latim, lá é capax. E significa capaz de conter, ou que tem espaço. Capacidade é uma coisa que tem capacidade de conter. É uma coisa que tem espaço. Por exemplo, esse copo tem capacidade de 400 ml. Então, cabe aqui dentro 400 ml. Então, a capacidade é o quanto esse copo aqui suporta, o quanto esse copo aqui, ele sustém. E essa capacidade que nós temos, são a capacidade de habilidades. São capacidade daquilo que nós possuímos. Por exemplo, quando nós vamos trabalhar, queremos entrar numa empresa, nós levamos lá um documento que tem uma fotinha nossa. Como chama aquele documento? Um currículo. E neste currículo estão as nossas, o quê? Capacidades, as nossas habilidades. Então, aquilo que nós temos, que nos capacita para aquela obra, para aquele trabalho. Então, as nossas capacidades, elas são determinadas pelas nossas habilidades. Então, quem não tem capacidade de alguma coisa, é porque não tem habilidade para aquela coisa. Entenderam? Então, se você não tem capacidade de 400 ml, é porque as suas habilidades só alcançam 200 ml. Então, é necessário expandir, é necessário ter mais habilidades, para que cada vez você tenha mais capacidade. Então, a habilidade e capacidade andam juntas. Perfeito? Agora, para que serve a capacidade? Por que as habilidades? Porque, primeiro, habilidades, trazendo para o que nós estamos falando do mundo espiritual, são dons. Diz que Jesus subiu aos céus e Ele deu dons para a igreja. Ele deu talentos para as pessoas. Essas pessoas têm dons e talentos, e esses dons e talentos são as habilidades. Então, o tamanho ou as habilidades que Deus te deu, os dons que Deus te deu, é o que vai hoje determinar a tua capacidade no mundo espiritual. Toda igreja tem dons. Ah, pastor, eu não tenho dom. Tem sim. Toda igreja tem dons. Todos aqueles que têm o Espírito de Deus em si, têm dons. Agora, uns têm menos dons e os outros têm mais dons. Por quê? Porque uns pedem mais dons e outros não. Porque uns buscam por mais dons e outros não. Uns não têm mais dons do que outros, porque Deus olha e fala, olha que bonitinho ele, olha que bonitinho ela, eu vou dar mais dom para ele, eu vou dar mais dom para ela. Não! Todos nós recebemos dons de Deus, e alguns vão recebendo mais, porque vão pedindo por mais dons. Agora, por que Deus dá dons para nós? Porque esses dons, eles vão nos tornar capazes. Entenderam? É os dons que vão nos tornar capazes, é os dons que vão nos dar capacidade para trabalhar no reino de Deus. Perfeito até aqui? Agora, por que essa capacidade? Coloca, por favor, Efésios, capítulo 4, versículo 11. Não é o meu, hein? Samsung Galaxy. É a própria TV?
Deve ter alguém de vocês com o celular com o Bluetooth ligado e aí a televisão está tentando conectar no celular de vocês. Efésios 4:11. Foi Ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres. Aqui está falando de dons, não está falando de título, irmãos. Pastor não é título, pastor não é cargo, pastor é habilidade. Pastor é um dom, profetizar é um dom, é uma habilidade. Então, Deus deu habilidades, deu dons. Agora, pode passar o versículo próximo, o 12. Por que que Deus deu os dons? Para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Então, os dons de pastor, o dom de apóstolo, o dom de profeta, tem a finalidade, o propósito de preparar o povo de Deus para o serviço cristão, e a fim de construir o corpo de Cristo. Então, as capacidades que Deus nos dá é para trabalhar no reino de Deus. É para, aí o texto diz, é preparar o povo de Deus. Então, seja lá qual o dom Deus te deu, Ele te deu para que você faça parte do preparo do povo de Deus. Nunca é para nós. Os dons que Deus nos dá, o reino de Deus não é uma represa, irmãos. A represa é onde a água fica parada, vai crescendo, crescendo e fica represado. O reino de Deus é um rio que corre. Aquilo que Deus nos dá é para expandir, para multiplicar e abençoar a igreja de Deus, o povo de Deus, preparar o povo de Deus. É como tem muita gente que fala assim: Deus me dá esse dom, Deus me capacita, Deus me dá isso, Deus me capacita para aquilo. Fala assim, irmãos, tem uma porta para trabalhar na igreja. Deus o livre, pior coisa é trabalhar com crente. Deus o livre, crente eu não quero. As pessoas pedem dons e capacidades para Deus, mas não querem servir o povo de Deus. Elas querem dons e capacidades pessoais, para elas. E às vezes ainda usa desculpa para o mundo. Não, eu quero para servir o não crente, para ganhar o não. Você sabia que o não crente, ele é a igreja também? Ele só não sabe. Como assim, pastor? Lá no mundo tem pessoas que já são da igreja e elas não sabem. Como assim, pastor? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo chegou na cidade de Corinto. E ele estava pregando ali, tinha muitos não crentes. E foi uma perseguição danada. E ele orou a Deus e pediu a Deus e disse que Jesus apareceu para ele de noite. Quem aqui Jesus já apareceu de noite para você? Eu também não, irmãos. Temos que buscar mais. Fala que Jesus apareceu para Paulo de noite e falou assim para ele: não tenha medo. Ser firme, ser forte, eu ainda tenho muitos nessa cidade. Jesus disse, eu ainda tenho muitos para ganhar nessa cidade. Então significa que Jesus sabia que já tinha gente ali em Corinto que ia vir para a igreja, não significa isso? Então eles estavam lá fora, mas já eram igreja. Jesus diz, são minhas ovelhas, eu tenho elas ouvirão a minha voz. Ainda não ouviram, mas elas ouvirão, e elas virão. Então, nós recebemos os dons para servir as ovelhas de Jesus, para servir o povo de Deus, seja aqueles que estão à nossa volta, as ovelhas que já cantam como ovelhas, ou aquelas que estão lá no mundo ainda, cantam como galo, cantam como galinha, mas vão ser convertidos e um dia todos vão cantar como ovelhas. Então, essa capacidade, esse propósito é para servir a Deus. Por que isso? Porque é importante nós entendermos que toda capacidade e habilidade humana são ultimamente utilizadas no mundo espiritual. O fim último de toda capacidade é o mundo espiritual.
Deus não faz um médico brilhante somente para ele salvar vidas em um hospital. Deus não faz um escritor brilhante apenas para escrever livros e vender best-sellers. Todas as capacidades, todas as habilidades humanas, elas influenciam no mundo espiritual. Todas as pessoas. E agora eu quero que vocês abram comigo em Isaías. Vamos acompanhar aqui na tela. Isaías, por favor. Isaías 45, versículo 4 e 5. Esse texto vai falar de um rei. E como esse rei, a capacidade que ele obteve, foi usado para... Primeiro pode pôr o 1, desculpa, pode pôr o versículo 1, 45, versículo 1. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Olha o que a Bíblia está dizendo. O Senhor é Deus. Deus escolheu um homem chamado Ciro. E deu para esse homem, esse rei, poder para derrotar outros reis e outras nações. Até aqui tudo bem? Esse rei, ele era não crente, não era um rei do povo de Deus. Ele era um rei de outros povos, um rei da Pérsia. Pode pôr o versículo 4 agora. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Ele nem conhecia Deus, ele não servia a Deus, mas Deus deu para ele o reinado, o poder. E para quê? Para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. Aqui é um rei pagão. Aqui vale para um médico. Deus chama um médico e dá a esse médico um título de honra para que ele ajude o povo de Deus. Deus chama um piloto de Fórmula 1, um lutador de boxe, alguém que dirige um carro, alguém que tem um consultório, alguém que tem uma frota de ônibus, de caminhão, seja lá o que for. Deus chama essas pessoas e dá a elas o que elas têm, para que elas ajudem o povo escolhido de Deus, ajudem o reino de Deus, promovam e avancem o reino de Deus. Deu para entender até aqui? Agora, o contrário serve também. Então, da mesma forma que Deus escolhe e influencia reis e homens para que eles façam coisas na terra que vão refletir no céu, Satanás faz a mesma coisa, escolhe homens para que eles façam as coisas aqui na terra, que vai refletir também no mundo espiritual. Então agora, por favor, abra em Daniel capítulo 8, versículo 23. Quando o fim desses reinos estiver perto e as suas maldades tiverem chegado ao máximo, aparecerá um rei cruel e enganador. Daniel está falando de uma visão. Na verdade, aqui não é Daniel. Daniel teve uma visão e ele viu um carneiro e um bode. Ele viu um carneiro com 2 chifres e ele viu um bode com um chifre grande. E na visão de Daniel, o bode atacou o carneiro, derrubou o carneiro e pisoteou o carneiro e quebrou os 2 chifres do carneiro. E ele ficou alarmado. Depois que isso aconteceu, ele fala que ele viu que o chifre do bode quebrou e aonde estava o chifre grande do bode, nasceu outros 4 chifres pequenos. Tudo isso está em Daniel 8. E Daniel não entendeu a visão, não entendeu o sonho, e fala que veio alguém, um anjo, para revelar essa visão para Daniel. E o anjo falou: olha, o carneiro que você viu com 2 chifres é o reino da Média e da Pérsia, é o rei Ciro, a descendência do rei Ciro e o rei da Média. O bode que você viu é o rei da Grécia.
Ele não cita o nome lá, mas nós sabemos pela história que ele está falando de Alexandre o Grande. E ele diz que o rei da Grécia, que era na verdade o Alexandre, iria ganhar, iria vencer o reino da Média e da Pérsia. Portanto, era a vitória do bode sobre o carneiro. Quando o chifre do bode quebrasse, significaria a morte desse rei poderoso da Grécia. E depois nasceriam outros 4 pequenos chifres, que são os 4 generais do rei da Grécia. E um desses pequenos chifres é o que ele diz aqui: aparecerá um rei cruel e enganador. Essa palavra aqui, enganador, no original da Bíblia, significa que é um rei que ele entende de mistérios, de enigmas. Ele é uma pessoa que tem entendimento das coisas obscuras vamos dizer assim, do mundo espiritual. É como que ele tem uma sensibilidade para o mundo espiritual. Mas a Bíblia usa uma palavra aqui que é para o mal, que é para enganar. Pode passar o versículo 24 agora? Ele ficará cada vez mais poderoso, mas não pela sua própria força. Ele engana, e ele vai ficar poderoso, mas não pela própria força. Se a força não é dele, a força é de quem? Do diabo. Por que a gente sabe que é do diabo? Pode colocar o próximo versículo. O 25. Olha aqui, irmãos, ó. Finalmente ele desafiará a Deus, o Rei dos Reis. É por isso que esse rei, ele é um escolhido e um enviado do diabo. Ele engana, o diabo dá a ele força. Olha só, com a sua presença ele enganará a todos, ficará cada vez mais orgulhoso e matará muitas pessoas à traição. Então o diabo vai operar nesse reino, vai dar a esse reino sabedoria, entendimento, força, prosperidade, e vai colocar esse reino contra Deus. A Bíblia fala o príncipe dos príncipes, é um reinado que se levantou. Vocês forem na história, esse rei, ele acabou com os israelitas, ele matou muitos judeus, ele acabou com o sacrifício em Jerusalém. Então, resumindo, para que vocês entendam, um rei escolhido por Deus para abençoar o povo de Deus e fazer com que o povo de Deus prosperasse. Teve capacidade de Deus para fazer isso. Outro rei, ele teve o reino dele, mas ele buscou ir contra o povo de Deus, matar o povo de Deus, perseguir o povo de Deus, e ele estava sendo influenciado pelo diabo. Então significa que todos nós temos capacidades, todos nós temos dons. Agora as nossas capacidades e os nossos dons, no mundo espiritual, eles estão sendo usados por Deus ou sendo usados pelo diabo? Os meus dons e as minhas capacidades, o lugar aonde você trabalha, a sua família, aonde Deus te colocou, dando talentos e capacidades, está sendo um lugar que está promovendo o reino de Deus ou está promovendo o reino das trevas? Uma outra coisa que Deus colocou no meu coração enquanto eu estudava essa palavra, porque muita gente fala o seguinte: não, esse local aqui é laico. Aqui a gente não promove igreja nenhuma, não promove placa nenhuma, que a gente não promove. Aqui todo mundo tem espaço. Aí fala assim que quem pensa assim está trabalhando para o diabo. Ou aqueles que falam o seguinte: não, então faz o seguinte, pastor, aqui eu não dou espaço para, aqui nem igreja, nem o diabo, a gente não dá espaço para ninguém. Também está trabalhando para o diabo. Como assim, pastor? Veio como uma espada na minha mente, irmãos, Mateus 12:30. Olha o que a palavra de Deus diz: quem não é a meu favor é contra mim, e quem não
me ajuda a ajuntar, está espalhando. Quem não é por mim, é contra mim, e quem não ajunta, espalha. Sabe o que o texto está dizendo? Que muitos não são contra Jesus, mas também não ajuntam para Ele, então é contra. Ele falou assim, quem comigo não ajunta, automaticamente está espalhando. A única forma de trabalhar para Jesus é eu ajuntar com Ele. E sabe qual foi a parábola que veio na minha mente? É a parábola que o rei, ele deu para o servo sementes. Ele disse para o servo, plante essas sementes lá no campo que eu deixei com você. E essas sementes que esse servo leva, são sementes de hortaliças, de frutas, de flores, que só crescem no jardim do rei. E esse servo então recebe as sementes que crescem lá no jardim do rei, e leva para plantar na terra que está aos cuidados dele. Mas quando ele chega para plantar essa semente, ele vê que os vizinhos, que todos aqueles que estão à volta, não gostam nem um pouco do rei, não gostam nem um pouco das hortaliças, frutas e verduras que nascem lá no reino, lá no jardim do rei. E aí o servo fica com medo de plantar as sementes. Ele diz, eu não vou plantar essas sementes porque as pessoas vão falar mal, eles vão me criticar, eles vão pedir para me arrancar essas sementes. Quando eles verem que tipo de fruta, que tipo de hortaliça, que tipo de planta é essa que o rei me deu as sementes, eles se voltarão contra mim. E ele diz, então eu não irei plantar. Mas ele pensa, mas eu também não vou plantar outra coisa. Não vou plantar uma outra hortaliça, não vou plantar as hortaliças deste mundo. Então o que ele faz? Ele vira as costas e não planta semente nenhuma. O que acontece quando nós abandonamos um campo e não plantamos nada? Não cresce nada ou alguma coisa cresce? Acontece que esse servo volta tempos depois e ele vê que o campo dele está tomado de urtigas e de ervas daninhas. E ele pensa, mas eu não plantei. Eu só não plantei as sementes que o reino me deu, mas eu não plantei essas urtigas, eu não plantei essas ervas daninhas. Mateus 13, 25, por favor. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim. Se nós não semearmos o trigo, o inimigo vai semear o joio. Deus deu um campo para cada um de vocês. O trabalho de vocês, a família de vocês, a casa de vocês, e deu sementes para vocês, sementes dos frutos do Espírito, sementes do mundo espiritual. Cada um de vocês tem essas sementes e vocês devem semeá-las. Se vocês não semearem as sementes dos frutos do Espírito, o inimigo virá e ele vai semear as sementes do fruto da carne. Não tem outra escolha. A nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os lugares aonde nós andamos, são os campos que Deus nos entregou. E Deus está dizendo, você tem dons, você tem capacidades, eu te dei capacidade de semear as sementes, eu te dei capacidade de promover o reino de Deus aonde você está. Falar da palavra onde você está, evangelizar alguém, discipular alguém, compartilhar o reino com alguém. Se nós não fizermos isso, o diabo vai semear o joio. A gente pensa que não,
Você tem vergonha, às vezes, de falar da palavra, foge das responsabilidades espirituais, de fazer as coisas de Deus. Passa o tempo, você vê que aumentou a gritaria no ambiente, aumentou os problemas no ambiente, aumentou as brigas no ambiente, aumentou as discussões no ambiente. Pode parar para analisar se essas coisas estão acontecendo, porque há algum tempo você abandonou aquele campo, se abandonou de orar por aquele campo, você abandonou de trabalhar naquele campo. Conversava, visita um irmão, o irmão Abias está aqui hoje. Ia tomar café com ele, o irmão Abias ia sempre cuidar de um campo dele. Umas plantação que ele tem. E se não, tem que ir todo dia tem trabalho, não é, irmão Abias? No campo tem trabalho todo dia. Não tem como cuidar do campo em uma vez por semana. Só no dia de culto eu lembro de orar, só no dia de culto eu lembro. Não dá, irmãos. Para cuidar dos campos espirituais, o trabalho é todo dia. E a capacidade que Deus te deu é para promover esse campo. Coloca, por favor, Apocalipse 13, 11. Apocalipse 13, 11 diz: então vi outro monstro que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Esse monstro que está falando é a besta. Vai falar da influência da besta. A influência do diabo nos últimos dias para que usar as pessoas, para que as pessoas disseminem as ervas daninhas, disseminem o engano, disseminem a mentira, disseminem o ódio, disseminem a prostituição. E faça com que o reino de Deus não cresça. Então, eu quero agora partir para o final e falar com vocês como que o diabo engana as pessoas e faz com que as pessoas sirvam ao reino das trevas. Faz com que as pessoas usem os dons e as capacidades para o reino das trevas. Primeiro, as pessoas, elas servem ao reino do diabo de forma ativa e de forma passiva. O que é isso, pastor? Ativa é conscientemente e inconscientemente. Tem gente que serve o diabo sabendo que serve o diabo, conscientemente. E tem gente que serve o diabo achando que está servindo a Deus. Ou tem gente que serve o diabo achando que não está servindo ninguém, achando que está servindo ele mesmo. Então, existem aqui, vamos primeiro falar daqueles que servem o diabo de forma ativa. Esses que servem o diabo de forma ativa, tem duas categorias. Tem aqueles que estão servindo lá o diabo, mas não sabem que estão servindo o diabo. E tem aqueles que estão servindo o diabo e sabem que estão servindo o diabo. Coloca, por favor, Apocalipse 13, 4. Apocalipse 13, 4 diz: todos adoravam o dragão porque ele tinha dado a sua autoridade ao monstro, a besta. Eles adoravam também o monstro, dizendo: quem é tão forte como o monstro? Quem pode lutar contra ele? Esse texto está dizendo que haverá pessoas no futuro, e é um exemplo que hoje tem, pessoas que adoram o diabo, adoram a besta. Vê na besta autoridade e poder e fala assim: não há quem seja mais poderoso que o diabo. Não há quem seja mais poderoso que o príncipe das trevas. E adoram o príncipe das trevas. Pessoas que declaradamente dizem: ele é o meu Deus, ele é o meu Pai, eu sirvo a ele, e eu sou dele, e ele é meu para a vida toda.
Existem pessoas assim. Essas servem ao reino das trevas ativamente. Ou seja, elas entregam para as trevas a casa delas, o carro delas, o tempo delas, elas fazem convertido para as trevas, elas ensinam as pessoas as artes das trevas, elas vão atrás de pessoas para trazê-las para a arte das trevas. Vi um testemunho no YouTube, acredito que 1 mês atrás, de um homem que eles abriram uma igreja de Lúcifer na África do Sul, e em menos de 6 meses tinha 12 mil membros a igreja. E o trabalho deles era trazer jovens, por canais no YouTube, nas faculdades, disseminar as ideias de Lúcifer, o luciferanismo, e atrair pessoas. Esses eram os líderes da religião, esses eram os mestres da religião, e eles entregaram a vida para servir a Lúcifer. Existem pessoas assim. Agora, embaixo deles, estavam aqueles que estavam lá, servindo a Lúcifer, mas enganados, porque esses que estavam em cima, mentiam. Esse rapaz que eu ouvi, o testemunho dele, da igreja, ele estava dando testemunho de conversão, porque agora ele era um cristão. E ele disse que eles enganavam muitas pessoas, para atrair elas para a religião. Tinha a questão das ofertas, ofertava fama, dinheiro, abria portas para as pessoas, mas não dizia para as pessoas os sacrifícios que elas teriam que fazer. Ocultavam e omitiam os tamanhos dos sacrifícios que essas pessoas teriam que fazer. Então as pessoas participavam da religião, mas não sabiam plenamente, completamente, profundamente o que elas estavam servindo e fazendo. Então tem pessoas que frequentam locais de trevas, locais de ocultismo, que sabem o que estão fazendo, sabem que estão fazendo para o mal, e continuam lá e trazem pessoas para lá. Outros vão nesses lugares e não sabem profundamente o que se faz naquele lugar, não sabem claramente o que é feito naquele lugar. Então elas estão lá, mas são enganadas. Deu para entender? Mas não importa, os dois tipos de pessoas estão servindo ao reino das trevas. Estão lá. Agora, tem aqueles que servem o reino das trevas sem ir em um local de ocultismo. Na verdade, odeia esses lugares. Tem medo desses lugares. Na verdade, não vai em igreja, não vai em lugar nenhum, é uma pessoa trabalhadora, é um médico, é uma professora, é alguém da sociedade, mas está servindo passivamente ao diabo igual. Por quê? Porque não está promovendo o reino de Deus. Se nós não promovemos o reino de Deus, não falamos das leis de Deus, não falamos das sementes, não semeamos as sementes do Espírito, qual é a semente que vai crescer, que eu já disse? As ervas daninhas do inimigo. E as sementes do inimigo é o engano. Coloca, por favor, Romanos 16. Romanos 16, 18. Porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmos. Está falando pessoas que fazem coisas erradas ali. Elas não estão servindo a Cristo. Paulo não fala que elas estão servindo o diabo, mas fala que elas estão servindo quem? A si mesmo. Elas estão buscando o próprio benefício. E aí ele diz: por meio de conversa macia e com bajulação. Sabe o vendedor que está querendo aumentar a comissão dele?
Ele vem com aquela conversa macia de bajulação, que ele está olhando ele, o dinheiro dele, o bolso dele. Então, conversa macia e bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Todo aquele que engana as pessoas para benefício próprio. Quem é o enganador? O diabo. Muita gente engana as pessoas para benefício próprio, mas não sabe que está agindo como o pai da mentira, como o pai do engano. O diabo é o pai de tudo que é ruim. O diabo é o pai de tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, à palavra de Deus. Deus quer expandir, ensinar, semear amor, paciência, misericórdia, compaixão, os frutos do Espírito. Quando nós semeamos o fruto da carne, da mentira, da luxúria, e por aí vai, nós estamos semeando os frutos do reino das trevas, e estamos sendo usados, estamos sendo ali cooptados, as nossas capacidades, os nossos dons, os nossos talentos, para expandir as trevas. Então não tem duas escolhas, irmão, só tem uma escolha. É ajuntar com Cristo, é evangelizar com Cristo, é falar da palavra com Cristo, é viver para Cristo, porque quem com Ele não ajunta, espalha. Então é importante conhecer a palavra de Deus e compartilhar a palavra de Deus todos os dias. É importante buscar a capacidade de Deus, os dons de Deus, o talento de Deus, o Espírito de Deus para promover o reino de Deus. Porque se eu não faço isso, automaticamente eu estou fazendo a outra opção. Não tem dois caminhos. Uma última palavra. Essa foi um pouco dura, irmãos. Foi dura comigo e vai ser dura com vocês. Eu disse, Senhor, tem que falar? Ele fala. Mas o que vem depois é boa. Por que essa aqui foi dura? Porque é o caminho, é o remédio. Sabe aquele remédio amargo que a gente não quer tomar? Que a avó vem e fala, toma. Fala assim, meu Deus, é amargo demais. O profeta diz que o remédio ele era amargo na boca, mas ele descia como mel. Vai ser amargo na tua boca, mas a sua alma vai dizer, que coisa doce. A sua alma vai dizer, que acalento, que alívio. Ezequiel 14. Ezequiel estava, 14:1. Ezequiel estava na Babilônia, e eles estavam na Babilônia porque eles haviam pecado contra Deus. E Ezequiel era reconhecido como um profeta na Babilônia. E aí diz, alguns líderes israelitas vieram me perguntar qual era a vontade do Senhor. Pode deixar por enquanto. Então os líderes vieram até Ezequiel lá na Babilônia e perguntaram, e aí, qual é a vontade do Senhor? Imagine o pastor chega, pastor, qual é a vontade do Senhor para nós? O que Deus tem para nós? Qual é a vontade do Senhor? Pode continuar. Então o Senhor me disse o seguinte, pode continuar? Homem mortal, nas versões antigas de vocês, filho do homem. Esses homens deram o seu coração aos ídolos e estão deixando que os ídolos os façam pecar. Será que pensam que vou lhes dar alguma resposta? Pode passar? Pois bem, diga aquilo que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo. Todo israelita que sente no coração a vontade de adorar ídolos, que está permitindo que eles o façam pecar, e que vai consultar um profeta, receberá a minha resposta, e será a resposta que os seus muitos ídolos merecem. Pode passar, versículo 5. Todos esses ídolos desviaram o meu povo de mim,
Porém, com a minha resposta, espero que ele volte a ser fiel a mim como antes. Versículo 6. Por isso, olha a resposta: diga aos israelitas que eu, o Senhor Deus, estou dizendo o seguinte: arrependam-se e abandonem os seus ídolos nojentos. Esse era o caminho para que Deus falasse com eles. Deus está dizendo: vocês estão semeando urtigas, vocês estão semeando ervas daninhas. Enquanto vocês semearem essas coisas, eu não vou derramar o meu espírito sobre vocês. Não vou enchê-los do meu espírito para que vocês sejam usados. Primeiro, arrependam-se. Arrependam-se de vocês não terem servido. Arrependam-se de não terem ajuntado com Cristo, mas terem espalhado. Depois, e eu encerro aqui, pode colocar o último texto, Atos 1:8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Quando o Espírito de Deus descer, vocês serão minhas testemunhas. Deus vai derramar o Espírito Santo sobre vocês. E esse Espírito Santo vai empoderar vocês. Vai dar poder espiritual. Poder espiritual para vencer o pecado. Poder espiritual para avançar com o reino de Deus. Eu acho que a gente vive hoje num tempo em que a igreja abre as portas no domingo e as pessoas vão atrás de uma palavra de bênção. Vão atrás de uma revelação para ser abençoada, para levar uma bênção para casa. Não é diferente da época dos profetas. O povo ia atrás dos profetas e queria uma palavra que o profeta dissesse: paz, paz, leve a paz, que Deus te dê a paz. Com isso eu não estou dizendo que a palavra de Deus hoje não é paz, não é bênção. Mas a palavra de Deus hoje para nós é que as bênçãos, elas acompanham os trabalhadores do reino. As bênçãos acompanham aqueles que põem a mão no arado. As bênçãos, elas são promessas de que nada vai faltar para aqueles que trabalham e colocam em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero que vocês sejam abençoados, muito abençoados. No trabalho, na família, em casa, vocês tenham prosperidade, tenham visão, sejam cheios do Espírito Santo. Mas só tem um caminho. Venham trabalhar comigo para edificar essa igreja. Arregacem os braços, as mangas de vocês. Olhem para esse lado seu que tem um banco vazio. Comece a orar para que tenha alguém sentado aí na semana que vem. Talvez Deus vai colocar essa pessoa no seu caminho. Talvez essa pessoa é um parente seu que você sabe que está afastado, que era e podia estar aqui. Deus vai e quer te abençoar, mas é enquanto você trabalha para Ele. Ele quer te dar capacidade, mas você quer ser capacitado para quê? O pastor te deu a resposta hoje: ser capacitado para trabalhar para Deus. Ser capacitado para ser poderoso no reino espiritual. Orar. Ter um quarto de oração, orar na sua cama, orar a Deus todos os dias, pela libertação de pessoas, de vícios, do álcool, das drogas, para que cresçam os ministérios na igreja, mais crianças aqui, mais jovens aqui, músicos, cantores, líderes, pastores, que tenhamos mais igrejas abertas em Mariporã, em lugares distantes, onde as pessoas queriam estar aqui hoje, mas não tem um carro para vir. A seara é grande, poucos são os trabalhadores, porque se vocês não ajuntarem comigo, vocês espalham. Eu quero que vocês ajuntem comigo. Vamos ajuntar. E assim,
nós seremos plenamente capacitados. Eu termino aqui o copo. Lembra que eu falei? A capacidade desse copo é 400 ml. Imagine que você é esse copo. Imagine que o líquido que vai dentro de você é o Espírito Santo. É espiritual. Quantos ml do Espírito Santo você acha que cabe dentro de você? A Bíblia não põe limites. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem abundantemente sobre vocês. Sem limitações. Significa então que a capacidade de vocês, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, é ilimitada. Sabe, o Espírito Santo vem sobre mim. Tudo posso naquele que me fortalece. O Espírito Santo vem sobre mim. Posso todas as coisas, nada é impossível para Deus. Traz aqui para mim orar. Nada é impossível para aquele que o Espírito Santo vem sobre ele. Que Deus use vocês. Na verdade, ainda é ao contrário. Deus usa vocês contra os inimigos dele. Quando Jesus enviou, na verdade, lá no Antigo Testamento, quando Deus envia Israel, ele fala o seguinte: entrem na terra prometida, não se misturem com os outros povos, não sigam o que eles fazem, não adorem os deuses deles, mas, pelo contrário, o que vocês devem fazer? Tomem a terra que é deles e destrua os ídolos deles. Olha o que Deus está dizendo: tome a terra dos teus inimigos e destrua os ídolos deles. Ah, pastor, é para mim tomar a terra de alguém, destruir imagem? Não. A nossa luta, a nossa guerra é espiritual. Tome a posse, aquilo que está na mão do inimigo, e destrua os altares do diabo. Os altares do engano. Ore para que Deus feche locais de adoração que não são a palavra de Deus, que não são a Deus. Tem alguém aqui que perto de casa tem algum lugar que é um altar levantado e não é uma igreja? É para outros lugares? Levanta a mão se tem. Aí, irmãos, vamos orar esse ano para que esses lugares fechem. Você ore, tome esse lugar para você no mundo espiritual. Entre lá nesse lugar, revestido da força, da autoridade de Jesus, e fale: esse lugar aqui vai ser de Jesus, é de Jesus, e você vai ver que vai fechar. Amém? Vamos orar. Senhor, que a tua capacidade venha sobre a vida dos irmãos, enchendo cada um deles. Por favor, eu esqueci. Ministério de Louvor, pode já subir para nós fazermos um momento? Senhor, a igreja é tua, Senhor, e o povo é teu. O Senhor dá força, o Senhor dá o Espírito, o Senhor dá a unção, para que sejamos poderosos e vencedores no nome de Jesus. Derrama da tua presença sobre o teu povo, sobre a tua igreja, ungindo, separando, transformando, restaurando, dando capacidade, habilidade e dons, para que eles ajuntem contigo e eles não espalhem, para que eles sejam contigo, Senhor, cada dia mais. Pode se colocar em pé, irmãos. Os irmãos que oram comigo, por favor, se posicionem aqui.